de saúde, quando a gente fala em situações como a gente está vendo o Tony Ramos passar, a gente fala de muitas vezes questões que até a gente já ouviu algum familiar ou conhecido passar, mas não imagina do que se trata. Hoje a gente está com o Daniel Nascimento com a gente. Muito boa tarde, Daniel, tudo bom? Olá, boa tarde, Kátia, boa tarde, doutor Leandro, Lucas, o Alex, boa tarde, é o melhor da tarde. Agora, menino, que susto. Primeiro que o Tony Ramos deu no finalzinho da semana. Aí a gente ficou tranquila, porque ele saiu da UTI, foi pro quarto. Lidiane, esposa dele, deu entrevista, falou que ele estava ótimo, fazendo piada. Eu falei, graças a Deus. Até que a gente teve mais uma notícia, né? Pois é, na última semana ele foi internado para operar a cabeça, né? Porque ele teve um sangramento intracraniano. Até aí tudo bem, no sábado ele recebeu alta do CTI, mas ontem, domingo, ele voltou novamente para a mesa de cirurgia. Ele foi operado, segundo o hospital, surgiram novos, no caso, novos hematomas intracranianos. Ele teve um distúrbio de coagulação. E aí muitas pessoas estão pensando, Kátia, que se trata de um AVC. Não um AVC. Ele teve um hematoma subdural. Qual a diferença do hematoma subdural para um AVC? Eu conversei com o médico e ele me explicou. O AVC, ele corta o fluxo de sangue para algumas áreas do cérebro. No caso do Tony Ramos, não. No caso do Tony Ramos, é um hematoma porque ele irriga, né? Ele ali teve esse acúmulo de sangue no cérebro. Agora, a gente está com o doutor Leandro, que é neurologista, e eu gosto dele, sabe por quê, Daniel? Ele fala de um jeito tão simples que até a gente que não entende mediquês e nem inglês, a gente entende tudo que ele diz. E hoje estava me explicando de um jeito... menino, é ótimo. De um jeito tão simples e fácil da gente entender o que é esse problema do Tony Ramos. Você disse que a gente, ainda mais quando tem mais idade, as artérias e as veias acabam ficando mais finas, né? Isso, ficam mais esticadinhas. Ele teve um hematoma subdural. Nome esquisito. Hematoma, como a gente tem, bate, tem um roxo, o sangue se acumula. Esse hematoma subdural, ele não é dentro do cérebro. Ele é entre o cérebro e a calota craniana, entre o osso e o cérebro. Isso pode acumular um pouco de sangue. Geralmente o que sangra no hematoma subdural são veias, então é um sangramento mais lento e ele vai ocupando um espaço. Naquela membrana que você explicou pra gente. Exatamente. Você tem o cérebro, em volta do cérebro você tem as meninges. Quando a pessoa tem, sei lá, uma meningite, é na meninge. Então você tem o cérebro e essa camada em volta. Uma dessas camadas chama dura mater. Dura mater é o nome dela. Uma das camadas. Se ele embaixo da dura mater, ele é subdural. Subdural é entre a membrana... Você trouxe uma foto, não trouxe? Eu trouxe uma imagem. Então vamos ver se a gente consegue ver a vê, imagem. porque a gente consegue visualizar bem. O sangramento que ele teve foi entre o cérebro e a calota. Mesmo assim, ele preocupa por quê? Porque você não tem espaço. A calota craniana, ela fecha o cérebro. Se alguma coisa ocupa espaço, o cérebro pode ficar um pouquinho mais amassadinho ali. Sim. Mas se o cirurgião entra nesse hematoma, tira esse sangue, o cérebro embaixo, ele volta ao normal. É como se a gente tivesse uma esponja, que a gente comprime ela com uma panela em cima. Exatamente. Quando você tira a panela, ela volta. Exatamente. Tirou o cérebro dele está normal embaixo do hematoma. Perceba que tem um hematoma de um lado, que é esse sangue acumulado na imagem entre o cérebro e a calota. O que está do meu ladinho aqui, ó. Exatamente. Eu nunca sei onde vai o Você dedo. está mais acostumado com o lado esquerdo e direito. Esse negócio de pôr o dedo no lugar certo é péssimo. Aqui do meu lado. Você ri, né? Olha, o dedo no lugar certo. Tá de cara, do outro lado tá não lá. dá, porque eu nunca encaixo o dedo no lugar certo. Agora na mão inteira vai. E aí perceba que o cirurgião, ele vai fazer um furinho. É uma cirurgia que não é tão complexa, que não vai atravessar o cérebro. Não abre a caixa craniana. Não, faz um furinho, a gente chama de trepanação. Ele vai sugar esse hematoma, criar um mecanismo para absorção. Mas ele reoperou. Esse hematoma, ele pode surgir de trauma na cabeça, mas ele também pode surgir em situações, por exemplo, quando o sangue está muito fino, quando a pessoa está usando, quando tá usando um anticoagulante, ou quando está com algum problema na coagulação, isso pode acontecer. E às vezes o hematoma se faz de forma espontânea. Aí o cirurgião às vezes tem que reoperar. De qualquer jeito, os boletins são muito otimistas. O mais recente fala que ele não está entubado, que ele está conversando, que ele está lúcido. Piada. É uma doença que a pessoa pode tratar e ficar sem nenhuma sequela. Mas do mesmo jeito que aconteceu esses hematomas nessa região do cérebro,
da cabeça, podia acontecer no braço, na perna, na barriga, no órgão interno, qualquer coisa. Poderia. Se a questão é a coagulação do sangue, o sangue ele circula mais fino. Às vezes a gente precisa fazer isso. Tem muita gente em casa que está ouvindo a gente que toma remédio que afina o sangue. Por exemplo, o ácido acetil salicílico, ou um anticoagulante porque tem uma arritmia cardíaca, ou teve uma trombose, o sangue tem que ser afinado. Só que isso tem um limite. E lógico, tem um risco, tem que acompanhar, para o sangue não ficar fino demais, nem grosso demais. Essas pessoas que têm acima de 60, 70 anos, que usam remédios que afinam o sangue, podem ter um risco maior de sangramento. E às vezes traumas bobos de cabeça podem levar a sangramento. Aquela batida quando a gente abre a parte de cima da porta do armário, abaixa pega uma coisa e abre e esquece que está aberto. Pá! Muita gente em casa já deve ter ouvido falar em hematoma subdural. Às vezes um idoso, um trauma leve, ou até espontaneamente, e aí tem que partir para uma cirurgia. É uma cirurgia delicada porque está na cabeça, mas dos males o menor, no sentido que está entre o cérebro e a calota e não dentro do cérebro. Se estivesse no cérebro seria um risco maior, né? Seria um risco maior porque esse sangue ele vai danificar mais os neurônios e para chegar nele, o cirurgião teria que atravessar muito mais tecido saudável. No caso dele, a gente imagina uma recuperação boa e logo ele de volta aos palcos, se Deus quiser. E como você disse, há pouco, quer dizer, ele teve uma vez, teve a segunda vez, mas como a segunda vez foi da mesma forma, não foi no cérebro, foi nessa região, vamos dizer assim, mais protegida, não vai ter um problema de fazer de novo a mesma... a sugar, né? Esse sangue, retirar esse sangue por esse princípio, né? A gente imagina que tenha sido o mesmo problema da primeira vez. O boletim médico ele foi um pouco mais econômico nas informações. Mas se foi a mesma coisa... Mas aparentemente a mesma coisa, eles vão trabalhar essa coagulação, vão segurar essa pressão intracraniana e ele deve recuperar-se muito bem. No fim de semana, várias pessoas deram depoimentos que ele estava realmente muito bem. Então é pra gente se valer de esperança, né? Mas sempre, né? E Daniel, tá todo mundo falando que o Tony Ramos estava ótimo, morrendo de rir, fazendo piada. E aí a gente vê o quão saudável ele tá e o quanto que ele tá se sentindo bem mesmo, né? Sim. Inclusive, o hospital emitiu uma nota, né? O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma nova cirurgia pelo doutor Paulo Niemeyer na data de ontem, né, dia 19/5, após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. O paciente encontra-se bem, acordado e respirando sem o auxílio de aparelho. Então, assim, ele está bem, como nós falamos, e o doutor, melhor do que ninguém, né? Ele é apto para explicar, está acordado, está conversando. Só que assim, Kátia, eu gostaria até de perguntar ao doutor se o nosso corpo, ele dá sinais de que isso pode acontecer. Por qual motivo? A colunista Mariana Moraes, lá do Correio Brasiliense, ela noticiou na semana passada que colegas do Tony Ramos, eles falaram que nas gravações de Terra e Paixão, o Tony Ramos ele já havia se queixado de dores, né, na cabeça, mudança de humor também. Então, eu gostaria de saber do doutor se isso é de repente, ou se essa patologia é de repente, ou se o corpo dá indícios de que vai acontecer com a gente. A pergunta é ótima. O hematoma subdural, como ele é um sangramento de veia, ele vai babando devagarzinho, ele tem dois tipos. Porque não tem rompimento. Não tem um rompimento, um sangramento por uma artéria, que tem mais pressão, né? Quando é um sangramento por artéria, o sangue jorra com mais intensidade. No sangramento venoso, olha lá a imagem, o sangramento venoso, ele pode ser agudo, a pessoa ter sintomas em poucas horas, poucos dias, ou ele pode ser crônico. Às vezes a pessoa bateu a cabeça 2, 3 meses atrás e ele passa a desenvolver sintomas lentamente depois de semanas a meses. Quais sintomas seriam esses? Dor de cabeça. Então, dor de cabeça, se você tem um histórico de ter batido a cabeça, vai no médico. Mas a gente às vezes não vai nem lembrar que em 3 meses atrás bateu a cabeça. Se a pessoa tem dor de cabeça que nunca teve e ela toma remédio que afina o sangue, é um sinal de alarme. Agora, outro sintoma importante é o sintoma localizado, ou seja, perda de força de um lado do corpo, alteração de sensibilidade num lado do corpo, confusão mental num idoso que não tinha essa confusão. Então, qualquer sintoma neurológico, principalmente em pessoas mais vulneráveis, idosas que tomam remédio ou que bateram a cabeça mesmo que em menor intensidade, tem que procurar ajuda e fazer uma tomografia. Né? As pessoas que estavam com ele, pelo que o Daniel disse, falaram que ele reclamou também que o humor mudava. Mas o humor muda
não é só nisso, né? Também a gente vai ficando mais velho, a gente ficando sem mais paciência, Oh, né? total. Com quem tá começando. É brincadeira, estou fazendo uma brincadeira com a Suzana Vieira. Esse é um sintoma totalmente inespecífico, né? Senão a gente tinha que tomografar a população inteira do mundo, que tá todo mundo com humor meio lábio. É meio triste, Mas né? sim, olha, uma coisa que ele colocou que é verdade, pode ser que ele tivesse já tido isso, Antes. mas pode. Se for um quadro crônico ou agudo, a tomografia consegue ver se o sangue é mais agudo ou Mas mais se eu não crônico. fizer tomografia, pode ser que eu tenha passado sem sentir nada? Até pode, Pode? porque às vezes o sangramento é de pequena monta, às vezes o quadro não é cirúrgico e às vezes o corpo reabsorve como qualquer outro hematoma. Se aquilo ocupa um espaço maior, aí que vai surgir o sintoma, que é o cérebro amassadinho por esse sangue. Mas teoricamente você poderia ter passado sem sintomas sentir nada. ou até descobrir meio sem querer numa tomografia por outro motivo, descobrir o hematoma subdural. Nem todos são cirúrgicos, mas uma boa parcela é cirúrgica e aí a recuperação ela costuma ser muito boa. Muito rápido.